Ó, texto de hoje, ó. Caça ao mosquito. Uma casa sem dengue. Nesta casa moram os irmãos Ana, Marcos e Armandinho, que só têm 8 meses. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático, quando dá bronca, por exemplo, e o vô Inácio, esse sim, o vovô mais alegre e companheiro que existe por aqui. Hoje o Armandinho amanheceu com um febrão, muito vermelho, chorando. Dona Luísa, a vizinha, disse: dá um comprimido para a febre, ele não pode ficar assim. Mas o vô Inácio falou bem calmo: Alice, minha filha, faz ele tomar água e dá um banho morno, quase frio. Agasalhe o menino e vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. No posto, a médica pediu alguns exames e deu um antitérmico seguro ao Armandinho, enquanto esperavam os resultados. A doutora explicou que, no caso, os antitérmicos seguros são dipirona ou paracetamol, e alertou para não usar AAS, ácido acetilsalicílico. As crianças olhavam, tudo com respeito. Ali ninguém estava para brincadeira, e a mamãe tinha pedido que eles se comportassem. Vô, a gente pode ir até o jardim? Vovô sorriu e saiu com eles para o jardim. Vô, o que o Armandinho tem? Ele tem dengue? A gente ainda não sabe, mas pode ser. A gente, vovô, nessa tarde cuidaremos de Armandinho. O que é dengue? Eu não sei muito bem, mas é uma doença que se pega quando o mosquito pica a gente. Mas a gente pode perguntar para a médica quando ela chamar outra vez. A doutora Maria Ângela chamou e a mamãe entrou com o bebê para saber o resultado dos exames. O Armandinho já estava menos vermelho e mais tranquilo. Seu Inácio ficou com os netos, mas andava de lá para cá. Quando a mãe saiu, disse que o bebê estava com dengue e que a doutora tinha dado uma receita em um livro. O livrinho colorido chamou a atenção das crianças. Mãe, deixa eu ver. A mãe entregou o livro para o avô e foi resolver o caso da receita. Olhem, aqui está tudo explicadinho sobre a dengue. O que se deve fazer para evitar, o que deve fazer quando alguém adoece. Não parece difícil. Em casa, vamos começar a fazer tudo, nós 3. Este é um mosquito que transmite a dengue. Ele é menor que um pernilongo, tem um corpo cheio de pintinhas. Ele até que é bonitinho, mas a picada dele causa febre e náusea. A gente precisa saber como ele chegou aqui e por que o Armandinho foi picado. Lendo aqui no livro, acho que precisamos acabar com a água parada, empoçada, que é a melhor amiga do mosquito. O mosquito deposita os ovos em água limpa e parada. Mesmo que a água seque, se os ovinhos não forem removidos, eles podem esperar até 1 ano para que, chegando a chuva ou outra água, eles se desenvolvam e formem outros mosquitos bonitinhos perigosos. Vamos caçar todos os lugares em que o mosquito pode depositar os ovos, começando pelo quintal. No muro da varanda, Dona Alice tem vasos com flores cheirosas e coloridas, das quais ela cuida com carinho. Melhor não mexer nos vasos da mamãe. Ela tem o maior ciúme das plantas. Mas aqui diz que os pratinhos devem ser bem lavados. Depois é só encher de areia, assim a água não empoça. Quando o esquadrão da limpeza foi consultar a mamãe, ela fez cara brava e veio até a varanda. Mas tudo estava tão limpo e arrumado, mamãe sorriu. Que beleza, pai, nem reconheci. Todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. E a mãe entendeu que aquele trabalhão era proteger a família e evitar que os outros fossem picados pelo mosquito. E concordou com a areia dos pratinhos. Em alguns vasos, como bromélias, por exemplo, as crianças balançaram com cuidado as folhas para tirar a água. Onde sobrou água, pingaram uma gota de cloro ou de água sanitária em cada pocinha. Todos estavam aliviados. Armandinho já estava melhor. Mamãe mamava e ria como sempre. Marcos chamava o irmão de fofo. Ana de desdentado. Ele era fofo e não tinha dentes. Muito bem, caça ao mosquito, uma casa sem dente. E aqui a gente tem algumas definições, né? Antitérmico, medicamento que combate
a elevação da temperatura corporal. Dipirona é o analgésico e antipirético. Paracetamol é o analgésico. E ácido acetilsalicílico é o analgésico e antipirético. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, os itens 1 e 2 referem-se ao trecho abaixo. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático, quando dá bronca, por exemplo. E o vô Inácio, esse sim, o vovô mais alegre e companheiro que existe por aqui. Galera, então, ó, com base nesse trecho, a gente vai responder a questão. Ó. A expressão destacada, às vezes, no contexto, significa que o pai... Respondam para mim aqui a questão 1 e a questão 2. Na 2, a gente vai ter que analisar se é correta ou falsa a sentença, ok? Vamos lá, 4 minutinhos para vocês fazerem. Vou colocar aqui no chat, que aí vocês vão colocando a resposta para mim. Conforme vocês forem fazendo, pode ir colocando aqui para mim no chat, tá, gente? No, direto para mim. É isso aqui. Bom dia. Oi, Anderson, bom dia. Bom dia. Já começou, professora? Já sim. Ah, tá. O Miguel está chegando aqui. Oi? Obrigada. Ai, deixa eu ver aqui.
Então, vamos lá responder a 1 e a 2. Então, ele quer saber aqui na primeira, a expressão destacada às vezes no contexto significa que o pai, vamos lá, analisar. Todos os momentos do dia a dia fica irritado com as pessoas da casa? Não são em todos os momentos. Muito bom. Em alguns momentos você reclama de algo incorreto em casa? Não é algo incorreto em casa. Você acha que não poderia ser quando ele fala aqui, ó, dá bronca, por exemplo? Geralmente a pessoa dá bronca quando, né, a gente sai do prumo um pouquinho. Eu acho que a gente pode ficar de olho nessa aqui, ó, na B. Vamos na C. Determinado período do dia discute questões familiares que não lhe agradam. Eles não falaram dessa forma, né? Então, a gente tem que focar aqui, ó, no que está no texto. Na D, diversas situações da bronca sem se preocupar com o que acontece ao seu redor. Não necessariamente. Aí, na E, diálogo com os filhos, estabelece o que deve ser feito e evitado no dia a dia. Então, vamos lá de novo aqui na sentença de cima, ó. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático, quando dá bronca, por exemplo, e o vô Inácio, esse sim, o vovô mais alegre e companheiro que existe. Então, quando eles falam aqui, ó, quando dá bronca, então a gente tenta pensar em que momentos que os pais, né, ou o tio, o avô, podem dar bronca na gente. Quando geralmente a gente faz algo que não é muito bacana, né? Então, aqui na 1, a mais adequada seria a letra B, ó. Alguns momentos reclama de algo incorreto em casa. Não são em todos os momentos. Então, quando ele vê algo que não é legal, uma postura que não é correta, ele vai e repreende os filhos. Então, na 1 ficou a letra B. Aqui. Aí, na 2. Comparando o grau de simpatia entre os personagens do trecho, percebe-se que... Então, para analisar o grau de simpatia aqui. A mãe é tão simpática quanto o pai? Não. O pai é menos simpático que a mãe e mais intolerante que o avô? Vamos Olha, pensar, né? de tolerância eu ainda não aprendi. Tolerante a gente pode falar assim, que não é muito paciente, sabe? Que não tolera muita coisa. Quando tem um pavio meio curto. Aí na 3. A mãe é simpática em alguns momentos, enquanto o pai permanece simpático quando não é contrariado. Aqui também não, porque a mãe geralmente é simpática na maioria dos momentos, né? 4. A simpatia da mãe é permanente e a do pai pode ser provisória devido a comportamentos indesejáveis por ele. Sim. Pode falar que está correto isso aqui. 5. A demonstração da simpatia da mãe indica uma menor intensidade em relação ao comportamento do avô. Vamos ver, ele quer saber de intensidade. Né? Aqui no enunciado ele fala grau de simpatia. Então, o que ele fala da mãe aqui em cima? Uma mulher bonita e simpática que trabalha muito cuidando da casa e dos filhos. Beleza. Aí do vô, o vovô mais alegre e companheiro que existe por aqui. Então, ó, na 4 de novo. Ó, a demonstração de simpatia da mãe indica uma menor intensidade em relação ao comportamento do avô. Está correto também, porque aqui, né, em cima ele fala o vovô mais alegre e companheiro que existe. Então, a mãe, ele fala que a mãe indica uma menor intensidade em relação ao comportamento. Então, nós temos aqui na 2. Corretas a 4 e a 5, galerinha? Sim. Fica qual letra? Letra D. Exato. Muito bem. Maravilha. Miguel, você quer que eu mande o texto? Que aí você vai lendo? Que o texto de hoje é bem comprido. Para você conseguir participar. Se você quiser, você avisa. É muito comprido?
Deu deu 2 páginas. Aí tá. Estamos aqui. Os itens 3 e 4 referem-se ao trecho abaixo. Mas o vô Inácio falou bem calmo. Alice, minha filha, faz ele tomar água e dar um banho morno, quase frio. Agasalha o menino e vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. Questão, ó. A fala do vô Inácio dirigida à filha Alice demonstra uma sequência de ações que... Vamos lá, turminha, 2 minutinhos para essa questão aí. Então, o que está demonstrando aqui a fala do vô? É bom mandar no grupo, né, professora? Para eu ler. Vou te mandar, então, né? Pai, você imprime o texto? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Rapidinho, gente, deve entrar o WhatsApp aí na tela, Sim. né? Só para eu... Você está no grupo 1 ou 2, Miguel? Eu estou nos dois. Pode mandar em qualquer um. Sim, ela mandou agora. Calma que eu estou mandando. Espera aí um pouquinho. Então, prontinho, prontinho. Então, vamos lá, recebi 3 respostas aqui. Vamos responder mais pelo menos 3 pessoas, entre mim. Professor, onde você mandou? Mandei no grupo 2. Não Mas tá aparecendo. foi hoje? Mandei aí agora, aham. Um minuto. Quer que eu mande no 1? É, Eu vou mandar no 1. não apareceu para a gente aqui. Só um pouquinho. Agora veio. Tá, beleza. Recebi mais uma resposta. Vamos lá, turminha. Pode sentar. Então, vamos lá. O que demonstrou essa sequência aqui, ó? A resposta ficou um pouco dividida entre vocês aí. Então, vamos analisar.
Fala do vô Inácio dirigido à filha Alice, demonstra uma sequência de ações que direciona instruções gradativas que deverão ser feitas para solucionar o problema que está acontecendo com o Armandinho. Contribui para estabelecer tranquilidade. Porém, isso não pode acontecer, pois o tempo é limitado e o bebê poderá não sobreviver durante o percurso para o posto médico. Não diz isso na fala. Né, isso aqui a gente já poderia até excluir, né? Então, isso aqui não. C. Leva a mãe a agir rápido, segundo os conselhos, porque as pessoas da família já sabem que o bebê está com dengue. O pessoal já sabe que o bebê está com dengue? Não. Não, né? No way. D. Demonstra que o Armandinho deverá ser levado para o posto médico sem nenhuma preocupação. Sem nenhuma preocupação? Não, com preocupação. Muito bem, Guilherme. Contribui para dar ensinamentos às pessoas quando percebem que as crianças estão com alguma epidemia e outras crianças poderão ser contaminadas. Não é epidemia. Então, ó, entre essas aqui que a gente leu, a que mais vai fazer sentido será a Letra A. Direciona instruções gradativas que deverão ser feitas para solucionar o problema que está acontecendo com o Armandinho. Lembrando da importância de beber água, hein, galerinha? A água, ela soluciona muitos problemas dentro da gente. Então, vamos sempre lembrar de se manter hidratado, independente da situação. Professora, Agora eu acho que eu tomo 1 litro só lá na escola, porque eu pego eu encho 2 vezes a minha garrafinha. Aí tomo. É importantíssimo tomar água, gente, faz tão bem. Às vezes a água é um remédio precioso. Então, vamos para 4. Ainda de acordo com o nosso textinho, vamos ver. Ó, itens 3 e 4 referem-se ao trecho abaixo. Eita, já responderam a 4. Eu ainda não respondi, professora. Ó, observe o valor semântico, o significado das palavras em destaque, identifique a afirmação correta. Deem uma lida aí, que fala aqui do... Prestar atenção nas palavras em destaque, tá? E o que está indicando cada palavra em negrito, pessoal. Se já quiserem fazer o 5 também.
Vamos responder, pessoal? Como que tá isso? Eu recebi 2 respostas. Alguém está fazendo ainda? Júlia, tá por aí? Oi, professora, eu tô só assistindo a aula hoje mesmo. Tá bem. Então, vamos lá. 4. Observe o valor semântico das palavras em destaque e identifique a afirmação correta. Aqui na A, já dá uma grifada. Mas o vovô Inácio falou bem calmo. Esse bem aqui está indicando exclusão de alguma coisa? Não, né? B. Um banho morno quase frio. Quase indica espaço, gente? Não. Não, prof. Quase indica, assim, tá mais próximo de um do que tá próximo do outro. C. Vamos para o posto de saúde. Poderíamos falar que isso aqui está denotando uma finalidade? Também não. Porque se for dengue, indica hipótese, o C. Sim. Indica hipótese. É. Aí, na E, a gente não pode dar remédio sem falar com o médico. Sem denota companhia? Não. Então, aqui, ó, temos a D, como correto. D. Muito bem. Então, vamos colocar aqui a D. 4D. Na 5. No trecho, todo mundo falava ao mesmo tempo, querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. As palavras destacadas no contexto significam que, na visão das pessoas, todos queriam descomplicar mais o assunto sobre dengue naquele dia porque estavam cansados? Não, não é porque eles estavam cansados, é porque o irmão dele tinha pegado, eles estavam querendo que ninguém mais pegasse. Aham. Desviar a atenção do assunto sobre a dengue com a intenção de desarrumar as plantas da mãe. Não, ninguém Não. vai desviar. Por que essa intenção? Mas C. Passar o tempo improdutivamente não. sem manifestar interesse na descoberta dos mosquitos que se encontravam nas plantas. Não. Eles se interessar, sem manifestar interesse, não, hein? Eles se interessaram e passaram o tempo produtivamente ao interesse na descoberta dos mosquitos que se encontravam nas plantas. Aí estaria correto. Na D aqui. Descobrir uma solução para que todos parassem de conversar, evitando Não, assim várias interpretações sobre a doença? Não. No 5. Ana E. Compreender de que maneira a dengue deve ser combatida, justificando a importância da higiene no ambiente doméstico. Vá, Faz mais sentido? eu quero fazer. Então, aqui na 5 tá fazendo, na E tá fazendo mais sentido, né? Uhum.
Então, eles queriam compreender de que maneira a dengue deve ser combatida. Maravilha. Agora aqui na 6. Leia atentamente o trecho abaixo. Dona Luísa, a vizinha, disse: dá um comprimido para a febre. Ele não pode ficar assim. Se a narradora não tivesse utilizado a forma de diálogo, seria possível compreendê-la do mesmo modo, utilizando outra forma de discurso. Propomos a seguir a reescritura desse trecho, substituindo a forma de diálogo, discurso direto, para a fala da narradora, discurso indireto. Então, ele quer saber como que a gente poderia substituir esse diálogo aqui, se tivesse falando de outro jeito, né? Só da narradora, só pela fala da narradora aqui. Deem uma analisada aí. Aí vocês vão analisar a concordância também, tá? Daí, nesse caso, vocês têm que analisar tudo para que fique no mesmo contexto aqui do diálogo, da fala. Mais alguém fazendo aí? Vamos acordar, turminha, vamos acordar. Então, vamos ler cada alternativa e analisar aqui juntos. Então, a gente quer o mesmo significado aqui de cima. Dona Luísa, a vizinha, disse: dá um comprimido para a febre. Ele não pode ficar assim. Na primeira, a gente tem: Dona Luísa, a vizinha, dizia que poderia dar um comprimido para a febre. Ele não fica daquele jeito. Não tem concordância aqui nessa frase, né, gente? Não tem porque não é dizia. Não tem concordância nenhuma. Ele Bem, não podia ficar daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, dissera que daria um comprimido para a febre. Ele não podia ficar daquele jeito. Não. Não. Dona Luísa, a vizinha, dizia que era para dar um comprimido para a febre. Ele não pode ficar daquele jeito. Dona Luísa, a vizinha, disse que se desse um comprimido para a febre, ele não ficara daquele jeito. Ficar, isso aqui é no passado mais que perfeito, né? Quando ele fala que ficar. Aqui também de novo, ó, dissera. Enaê, Dona Luísa, a vizinha, disse que se desse um comprimido para a febre, ele não podia ficar daquele jeito. E aí, turminha? Professora, eu acho que é a letra E.
Porque, olha, Pra mim, todas estão erradas, porque todas têm pra, em vez de para. disse que desce, disse que desce, disse que desce. Aqui vai ser a letra E, ó. Dona Luísa, a vizinha, disse que se desse um comprimido para febre, ele não podia ficar daquele jeito. Miguel, como aqui já estava, aqui no exemplo já estava o pra, aí mantém, tá? Por isso que não tem problema a gente usar a redução do para. Então, 6, letra I. Vamos lá. 7 e 8. Já vamos fazer juntinhas. 7. Leia o trecho. Nosso projeto de prevenção contra doenças epidêmicas será feitinho com muito esmero. Agora, considere a classe gramatical do termo em destaque e aponte o item que aplica o diminutivo semelhante de feitinho, tá? E aqui na 8, vocês também vão analisar as 3 sentenças para ver o que ele está falando aqui nas afirmativas, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem o que é esmero? Está falando aqui no enunciado da 7? Não, É cuidado. esse trata de gramatical sentidinho. Pode ser que isso aqui vocês vejam uma pegadinha, hein, gente? Professora, Oi, Henrique. a senhora pode descer mais um pouquinho para eu ver a letra E da 8? Aham. Obrigado.
Tem que fazer 7 a 8, professora? Isso. Aqui na 8, tá, ele quer saber do uso dos porquês aqui. Nas alternativas. Por que que usou cada uma dessas formas, né? Vamos lá, turminha. Tive 3 respostas. Eu respondi a 7 a 8. Mas foi assim, tremendo. Então, vamos começar aqui no 7. Analisar algumas coisas aqui do enunciado. Vocês têm que prestar muita atenção. Então, ele colocou um trecho aqui e a palavra feitinho em negrito. Então, a gente vai analisar a palavra feitinho. E ele colocou, agora considere a classe gramatical do termo em destaque. Qual que é a classe gramatical de feitinho? Alguém sabe me dizer, turminha? Feitinho tá vindo de qual palavra, assim? O que vocês acham? Feito. Tá vindo a palavra feito? Feito, né? E feito, vocês acham que se enquadra em qual classe gramatical? Verbo. Verbo. Verbo de fazer. Muito bem. Então, ó, considerando a classe gramatical do termo em destaque, que é um verbo, e aponte o item que aplica o diminutivo semelhante. Dessas 5 alternativas que a gente tem aqui, qual que também é um verbo que está no diminutivo? Explicadinho. Explicadinho, né? Armandinho não é, que é o nome, é um substantivo. Livrinho é o quê? Um substantivo que vem de livro. Pratinhos, prato, um substantivo. E ovinhos, É ovo, ovo. substantivo. Então, temos explicadinho. Ok? Vocês entenderam essa questão? Cuidado, hein, gente? Aí aqui na 8. Observe a grafia dos vocábulos em destaque nos trechos a seguir. Então, ele colocou 3 formas de usar o porquê. Primeiro, vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio. Antes de ir ali para as alternativas, esse porquê junto e sem acento está sendo usado aqui por qual motivo? Resposta. Ah, não. Ele serve para resposta, mas também para Aham. explicação e tal. Explicativo, muito bem. Dá uma explicação. Certo.
Aí aqui na segunda, a gente precisa saber como ele chegou aqui e por que o Armandinho foi picado. Aqui a gente já tem o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento a gente pode usar quando a gente, ó, uma dica legal é quando a gente pode substituir pela expressão pela qual. Então, vamos ver se a gente poderia. A gente precisa saber como ele chegou aqui e pelo qual o Armandinho foi picado. Por que que ele foi picado? Aí, aqui o terceiro. Querendo explicar os comos e os porquês da limpeza. Porque junto e com acento. Esse é um substantivo. E quando a gente quer saber o motivo, né? A razão. Então, ó, querendo explicar o como e o motivo, né? O porquê da limpeza, qual a razão que a gente tem que limpar os pratinhos, né? E etc. Então, vamos lá para a resposta. Letra A. Na 1 aqui. O emprego da palavra dá ideia de explicação? Está explicando? Bem, prof, porque ele está explicando, se for dengue, a gente não pode dar remédio. Aham. E no segundo, apresenta uma frase interrogativa indireta, ó. A gente precisa saber como ele chegou aqui e por que o Armandinho foi picado. A gente precisa saber, né? Por qual motivo? Vamos lá. Na 3, é uma palavra substantivada. Uhum. Então tá, vamos pensar aí. B, na 1, o termo aparece em frase declarativa afirmativa. Em 2, a expressão pode ser substituída por qual a razão? E 3, há uma substantivação do termo destacado. Professora, eu acho que a B ela pode ser, porque ali na 2, por qual razão o Armandinho foi picado? Podemos ver de onde é que ele veio e por qual razão. Por qual razão ele foi picado. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complexa, ó. Vamos lá para C. Na primeira, há emprego de frase declarativa afirmativa. Na 2, apresenta uma frase interrogativa direta. E na 3, existe a ideia de motivo. Essa segunda aqui não fala nessa não interrogativa. Essa 2. Na D, na 1, a frase interrogativa direta. Na 2, apresenta uma frase interrogativa indireta. E na 3, existe a palavra substantivada com o sentido de razão. Essa aqui também não vai ser, na D. Aí na E, na 1 e 3, há sentido de motivo-razão. E na 2, apresenta uma frase interrogativa indireta. Também não vai ser. Então, aqui na 8, a gente tem... A que mais vai chegar perto vai ser a 8, letra A. O emprego da palavra, porque aqui na primeira dá ideia de explicação. Na 2, apresenta uma frase interrogativa indireta. E na 3, é uma palavra substantivada. Então, para a gente entender aqui. Esse porquê é bom a gente estar sempre estudando também. Porque são assim, às vezes uma coisa... Esse aí eu marquei a letra B nessa questão. A primeira questão que eu errei. Tá ótimo. Vamos para 9. Com o objetivo de tornar mais atrativo o trabalho de divulgação dos cuidados para evitar a dengue, a autora utiliza a variedade informal da língua. Observe os trechos e assinale o item em que essa informalidade provocou um desvio gramatical. Dê uma olhada aí.
Aqui a resposta vai ser bem delicadinha nessa 9. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Professora, ainda nem respondi. Tá. Professora, Oi. a senhora pode voltar no texto para eu saber um pouquinho? O quê? Não entendi. A senhora pode voltar ao texto? Qual parte? A parte daquela, a gente pode ir até o jardim? Não precisa para... Aqui você não precisa voltar lá. Pode só analisar ela por aqui. Dá uma olhada no chat aí, Ângela. Então, ninguém mais respondeu, vamos ver. Então, vamos analisar. Pode ser um pouco complexa, né? Então, quando a gente pensa em desvio linguísticos, né, tipo desvio gramatical, pode ser, às vezes, um problema com acentuação, uma concordância normal, nominal ou verbal, né, alguma diferença na gramática. Então, vamos analisar aqui, que talvez a gente poderia ficar nessa entre duas. Ó, na primeira aqui. Ah, vamos para o posto de saúde, porque se for dengue, a gente não pode dar remédio. Vamos ficar atento aí, ó. Não tem desvio Na B. gramatical. A gente pode ir até o jardim? Então, se vocês perguntassem para mim assim, a gente está lá na sala de aula, na escola. Aí, se, professora, a gente pode ir até o jardim? Aqui estaria ok, tá? Então, aqui a B não seria. Aí, na C, a gente ainda não sabe, mas pode ser? Então, eles estavam se referindo aqui à dengue, né? Tipo, a gente não sabe ainda se é dengue, mas pode ser? Então, também tá ok. A gente, vovô, nesta tarde, cuidaremos de Armandinho. Isso aqui dá pra gente também ficar refletindo, hein? Ó. A gente, vovô, nessa tarde, cuidaremos de Armandinho.
O que vocês acham dessa sentença aqui? Eu acho que ela teve um desvio. Hã? Tem desvio? Vamos ver aí. Mas a gente pode perguntar para a médica quando ela chamar outra vez. Aqui não tem. Não tem A gente desvio. pode... Tá limpinha, né? Ó, mas a gente pode perguntar para a médica quando ela chamar outra vez. Aqui tem um desvio, então, que a gente pode considerar, ó. É a letra D. A gente, vovô, nessa tarde, cuidaremos de Armandinho. Né, que são as crianças falando. Então, a gente fica aqui na 9 com a letra D. Deixa eu limpar aqui. 10. Leia as frases abaixo, enumerando a sequência correta na ordem em que acontecem os fatos. Ordem em que acontecem os fatos, turminha. E, em seguida, assinale a alternativa correspondente. Vamos lá? Professora, só pela primeira eu já tô entre duas. Só entre duas. Alguém aí, turminha? Alguém aí nativa? Vamos lá. Prof, eu já respondi. Tá. Então, vamos ali voltar para ver como que está iniciando esse texto. Então, tá. A gente tem aqui o início. Então, a gente tem
O título, Caça ao Mosquito, uma casa sem dengue. E logo na primeira aqui, ó, na primeira linha ele fala, nesta casa moram os irmãos. Ana Marques e Armandinho, que só tem 8 meses. Também moram aqui a mãe, uma mulher bonita e simpática, que trabalha muito cuidando da casa dos filhos. O pai, que às vezes não é tão simpático. E o vô Inácio. Então, a gente inicia fazendo o que aqui na 10, gente? Dando qualidades correspondentes ao ambiente familiar. E Apresentação das personagens, relatando as qualidades correspondentes, certo? Sim. Então, de cara, a gente poderia colocar aqui número 1. Então, vamos Sim. lá. Aí ficaria só entre duas, que é a A e a D. Então, vamos riscar aqui. A gente poderia riscar a B, a C e a E, né? Uhum. Então, vamos analisar nessa segunda aqui, ó. Instruções preventivas para que a doença não se alastre entre as pessoas. Depois da introdução dos personagens, eles vão direto para a introdução preventiva? Não. Esse aí é número 4. Uhum, então, a gente já pode excluir aqui a A, né? Aí já ficaria a D como correta. Exatamente. Então, ó, ficou a 1, que a gente já comentou, aí a 2 é a terceira, ó. Início do conflito, repercutindo na interferência de outras personagens sobre o problema levantado, né? Que o Armandinho começa a apresentar alguns sintomas. Aí depois, ó, constatação do problema verificado pela família, que provocou uma mudança de comportamento de todos. Então, eles levaram o Armandinho lá para o médico, eles falaram sobre a dengue, prevenção, né, limpeza do quintal, de água parada. Depois, as instruções preventivas para que a doença não se alastre entre as pessoas. Prática de atividade diversificada. E, por fim, tranquilidade adquirida devido à recuperação do bebê, além da aprendizagem do trabalho em equipe. Muito bem, então aqui a 10, tivemos a letra D. Vocês sabem de algum caso de dengue aí em família? Ou vocês já pegaram dengue, gente? Professora, eu, graças a Deus, não peguei dengue. Eu já vi várias pessoas, assim. Eu já vi, assim, várias pessoas, assim, sendo picadas por mosquito uma vez lá na minha escola, mas faz muito tempo. Meu colega Às foi vezes... picado por um lá Meu amigo, que pegou dengue 2 vezes só na escola. Caramba, tem que tomar muito cuidado, porque esse lance de água parada é seríssimo. Ele Às estava vezes a gente sentado não do dá meu lado. importância. Ele estava sentado do meu lado. Olha só. Eu ali só, assim, lá no Rio Grande do Sul, né? Aí eu tava ali, eu fiz a de Anchieta lá. Aí eu peguei e meu colega, ele tava lá, ele era meu amigo, um amigo antigo já. Ele pegou e ele foi picado por um mosquito lá na escola. Eu mesmo vi um mosquito. Ai, que Wilson. Peguei assim uma cadeira, porque ele tava bem alto, peguei assim, saí correndo assim, peguei meu caderno e pá, na cabeça do mosquito. Grudei ele. Aí depois eu só Então, vamos pisei lá. em cima. Vamos aqui para 11. O item 11 refere-se ao trecho abaixo. Este é o mosquito que transmite a dengue. Ele é menor que um pernilongo. Tem um corpo cheio de pintinhas. A frase em que o grau do adjetivo tem a mesma classificação do trecho grifado é... É 11 ou 12? Nós estamos aqui na 11, Miguelzinho. Ah, ok. Mas quem já fizer a 11 e quiser já ler na 12...
Professora, lá tá escrito, dá 11, né? A dengue é tão prejudicial quanto a zika, fica zica. Fica dica, daí fica... Meu, Então, aqui na 11 ele pede para a gente analisar a frase em que o grau de adjetivo tem a mesma classificação do trecho grifado. Então, ele fala aqui, ó, ele é menor que um pernilongo, né? Estou fazendo uma comparação aqui. Tem um corpo cheio de pintinhas. Aí na A dengue é tão prejudicial quanto a zika. Não. Na B, alguns insetos são mais perigosos que outro. Faz sentido essa B aqui, gente? Professor, eu acho que faz, porque Na B aqui faz sentido, ó. Alguns insetos são mais perigosos que outros. Lembra que a gente tem que analisar em relação a essa aqui, ó. Ele é menor que um pernilongo, tem um corpo cheio de pintinhas. Aí os demais estão falando aqui, ó. As crianças que adquirem a zika ficam bastante doentes. Na D, ó. Os agentes de saúde fazem ótimo trabalho, que não faz sentido. E quando se trata do mosquito Aedes aegypti, meu pai relata menos informação que a sua mãe. Então, aqui vai se adequar melhor, né, ao grau do adjetivo, né, que tem a mesma classificação, vai ser a letra B. Alguns insetos são mais perigosos que outros. Aí, indo para E. Em relação ao título do texto, caça ao mosquito, uma casa sem dengue. As palavras destacadas, respectivamente, ó, estão escritas com cedilha, né, e com S. Também podemos encontrar essas palavras escritas assim, caça com SS e sem com C. Ambas com significados diferentes. Agora é com você. Aprofundando a sua ortografia, assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases com os respectivos vocabulários homônimos. O que é homônimo, gente? o que é um ônibus? Homônimo. Ó, Miguelzinho Ah, aqui, ó. hom- esqueci Com o que é homônimo. o mesmo significado? É o mesmo significado com a palavra diferente. Então, bora lá. Vamos analisar aqui, ó. Temos 4 sentenças para a gente analisar. Palavras iguais na pronúncia, a gente tem que ver, hein?
Então, vamos lá aqui na primeira. Então, homônimo. São palavras com o som igual, né? Mas com o significado diferente. Aqui na primeira a gente tem o senso. Qual que é a diferença? Quem que me fala a diferença de senso com S e senso com C? Olha, professora, a diferença eu não sei, mas eu sei que se escreve com C. Na primeira aí tá falando... O quê, Miguel? Acertei. Ai, que doliosa. Na primeira aqui, ó, o censo de 2015 registrou um aumento considerável de epidemias no Brasil. Então, o censo com C, né, é uma pesquisa, um estudo que é realizado para obter um perfil. E o senso com S é, por exemplo, senso... aquela pessoa ali não tem senso de humor. Né? Então, essa aqui vai ser a diferença entre as duas. Aí, na segunda frase, a criança, quando estava febril, cerrou os olhos. Professora, Alguém me fala a diferença de cerrou com C e cerrou com S? o cerrou com C indica, por exemplo, assim, que você cerrou os olhos. Pegou ali um serrote, por exemplo, assim, pegou ali um serrote. Não, o cerrar com serrote, de cortar, vai ser com S. E o outro vai ser de fechar. Então, quando ele fala assim, a criança, quando estava febril, cerrou os olhos, que ela fechou os olhos. Cerrou com C, sinônimo. Cerrou com S. Mandou a navalha. Zzz. É cortar. Com S é cortar, tá, gente? Então com vou C cerrar meus olhos agora. é fechar. Aqui Sim. na 3, o pai não compreendia por que a sessão Professora, sobre o assunto da dengue demorava tanto. essa Aqui a gente já tem milhões de escritas da sessão. Mas eu creio que essa sessão aqui com C e depois cedilha, acho que essa palavra não existe. Qual que você acha que não existe? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá, e na 4, a conscientização acerca da doença deve estar em todos os lugares, inclusive nas celas das prisões. Qual que é a diferença de cela com S e cela com C? Com C, ela está se referindo à cela, à prisão. Ao aposento, né? Onde eles dormem lá. Então, onde eles dormem Na é com cela. C. E o cela com S é o quê, gente? Professora, eu não sei explicar. Pode ser celar, ó. A gente não pode colocar o verbo? Sim. De celar, né? Colar. Ou de cela de cavalo? Sim. Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, aqui na 12, vocês acham que ficou o quê? Ó, na primeira, aqui ficou o senso com C. Então, a gente já risca o A. Letra B? Sim, letra B. Muito bem. Que aí cerrou, fechou os olhos. Nem fuder.
Na 3, aqui, eu compreendia porque a seção, que era com S e SS. E na 4, inclusive nas celas das prisões, que é com C. Então, a gente riscaria essa e essa aqui. Tá? Então, temos aqui na 12, a letra B. Beleza. Ai, que soninho gostoso. Que horas são? Bom, são 8h24. Eu não vou começar esse texto novo aqui, então, que daqui a pouco o professor João vai entrar na sala. Vamos esperar, então, 6 minutinhos Que delícia. Tá bom. para vocês irem no banheiro, tomar uma água, enquanto o professor João entra. Com certeza. Vou lá ligeirão.